Olá! Hoje então nós vamos aqui para a nossa segunda aula sobre estética regenerativa. Hoje nós vamos conversar sobre ativos de biotecnologia, ativos que estão sendo utilizados hoje com os recursos biotecnológicos para que a gente possa estar oferecendo aí um resultado maravilhoso para os nossos pacientes e o que a gente pode esperar, né, desses ativos, o que eles podem trazer, o que eles podem nos oferecer. Bem, como todo mundo está falando hoje em dia em exossomos e PDRN, entre outros ativos, eu gostaria de trazer para vocês de uma maneira mais lúdica, de uma maneira que vocês consigam entender, que eu fale a linguagem de vocês, porque assim, quando se ouve falar em exossomos e PDRN, principalmente esses dois, a gente ouve sempre a mesma coisa, somente a mesma coisa. Eles são, o PDRN é derivado do DNA de salmão e os exossomos eles são nanovesículas. Ok, isso todo mundo já sabe, porque todo mundo repete isso. E claro, repete porque realmente essa é a origem. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é algo mais a fundo. Para nós, como profissionais da área da beleza, me coloco no lugar dos meus parceiros, porque eu também queria entender numa linguagem diferente. Então eu pensei no seguinte, eu vou procurar fazer uma aula, conversando com as minhas colegas e claro, com as minhas clientes também, as pessoas que assistirem a essas aulas, eu quero que elas entendam de uma maneira mais lúdica e mais simplificada o que são os exossomos, o que são os PDRNs, para que eles servem e esses outros ativos biotecnológicos. Vamos começar falando dos exossomos. Exossomos, hoje, ele é muito comentado, mas ele não é nenhuma novidade. Exossomos, eles são presentes dentro do nosso organismo. Há muito tempo atrás, os exossomos eles eram conhecidos como lixo do nosso organismo. Os cientistas antigamente, há um tempo atrás, eles estudavam, quando eles estudavam essas células, eles reparavam que os exossomos eles viajavam, eles saíam de uma célula para outra sempre carregando alguma coisa. Então, isso era tido como um grande limpa-trecho, vamos dizer assim, como se os exossomos simplesmente pegassem ali o que tem de ruim, tirassem da célula e levassem embora. Depois dos estudos mais refinados ao longo dos anos, né, vamos colocar uma década aí mais ou menos, esses estudos foram se refinando e os cientistas conseguiram entender que dentro dessas vesículas que são liberadas pelas células, que são os exossomos, vai muito além de lixo, vai muito material rico. Quando isso foi entendido, então isso começou a ser usado em benefício do ser humano. Por quê? Porque daí os cientistas, os médicos começaram a levar esse benefício para a medicina regenerativa. Daí com muito estudo, com muito refinamento, com muita tecnologia, isso foi e está cada vez mais se refinando e cada vez mais se aprimorando e se atualizando todos os dias. Enquanto estamos conversando aqui, algo está sendo atualizado com relação a esse assunto. Então entendeu-se que essas nanovesículas elas poderiam ser utilizadas para transportar o que se precisasse. Porque isso que eu falei para vocês agora é um processo que acontece dentro de nós, dentro do nosso organismo. As nossas células fazem essa liberação. Então, a indústria cosmética, estética, de olho já no futuro, o que ela fez? Ela replicou. Ela pegou nanovesículas de células, já vou explicar para vocês que tipo de células e extraiu esses exossomos e colocou ali dentro o que eles queriam. Que na verdade, exossomos, gente, é o nome do transportador, é o que vai transportar esses ativos maravilhosos. Então, como nada se cria e tudo se copia, os estudiosos e cientistas de plantão fizeram aí uma cópia maravilhosa dos exossomos que são transportadores para que eles possam estar transportando esses ativos riquíssimos que a gente pode utilizar hoje. Então, dentro desses exossomos, eles colocam o que eles quiserem. Eles podem estar colocando qualquer tipo de ativo, cada vez mais tecnológico, para que ele faça o transporte e vá aonde a gente realmente precisa. Mas que tipo de célula, Índio, que é utilizado? Esse tipo de vesícula, de nanovesículas, nano porque elas são vesículas nanômetras, são muito pequenininhas, são muito pequenininhas. Essas vesículas, elas são extraídas de células eucariontes. Nós temos células procariontes e células eucariontes. As células procariontes são células que não contêm núcleo. E as células eucariontes são células nucleicas, células que têm núcleo. São dessas células que são extraídos esses exossomos. Então, assim, o que eles fizeram, na verdade, foi replicar isso, trazer para nós esse tipo de tecnologia dentro dos ativos cosméticos para que a gente possa estar utilizando. Por isso que ele tem um alvo tão assertivo, por isso que ele dá tão certo e ele resolve tantos problemas, porque vai direto ao alvo. Olha só, a maneira como você utiliza os exossomos diz muito sobre o resultado que você vai ter.
Exossomos precisam ser permeados na pele e não injetados. Exossomos não podem ser injetados. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir microcanais através de microagulhamento, laser labial ou outro tipo de laser. Você pode estar fazendo também uma dermoabrasão, você pode estar fazendo ali um peeling químico. Aquele método que você já utiliza para fazer a permeação, a micropermeação na pele, você vai utilizar também para você fazer com os exossomos. A diferença é que, como aqui nós estamos falando de como se fossem nanocélulas, minicélulas, nanopartículas ou nanovesículas, aqui você vai ter uma entrega muito mais assertiva. Você vai conseguir mandar, sim, o que você precisa para a região que você precisa. Então, não se preocupe. Não ache, por exemplo, que você não vai ter um bom resultado porque não é um ativo injetado. Não, você tem excelentes resultados. Eu tenho tido excelentes resultados com a permeação dos exossomos. Então, faça da maneira correta para que você não tenha nenhum tipo de problema e você só colha resultados positivos desses ativos poderosos. Eu espero, então, ter sido bem clara com vocês com relação a essa explicação sobre os exossomos, porque, como eu disse para vocês, eu gostaria que vocês entendessem, assim como eu entendi, porque a gente ouve falar muito sobre novos ativos, sobre novas tecnologias, e daí a gente não sabe se os exossomos é um novo cosmético que surgiu no mercado, se é uma nova marca, se é uma nova técnica, o que é. Então, agora vocês sabem que exossomos fazem parte do nosso organismo, que isso acontece, esse transporte, essa comunicação, ela acontece o tempo todo dentro de nós e que, na verdade, o que aconteceu foi que a indústria cosmética, com muito estudo, muita tecnologia, muito refinamento, trouxe isso ao nosso alcance para que a gente possa estar oferecendo essa tecnologia para os nossos pacientes. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar me chamando aqui, que eu vou estar esclarecendo com o maior prazer tudo o que vocês precisarem, tá bom? Não esquece de já se inscrever aqui no canal, deixa o seu like e não percam amanhã a próxima aula sobre estética regenerativa, que amanhã nós vamos falar tudo sobre PDRN. Eu vou esclarecer tudo para vocês de uma forma muito clara, assim como eu também entendi. Eu quero que vocês entendam. Espero vocês. Até amanhã.